Bom dia, Daniel, ouvintes da Acústica. Um prazer estar conversando contigo. Perfeito. Anderson Beloli, bom, antes da gente iniciar o nosso assunto aqui, a gente está acompanhando recentemente, né, a manifestação dos produtores rurais aqui pelo Rio Grande do Sul, justamente em torno da securitização, desse alongamento das dívidas. O senhor também, como diretor jurídico da Federarroz, certamente deve estar acompanhando também atentamente essas manifestações. Eu queria que o senhor iniciasse conosco a sua participação aqui no Primeira Hora, falando mais sobre justamente essa manifestação que o senhor tem visualizado em relação a essas manifestações, os anseios dos produtores rurais. O que o senhor pode nos dizer até o momento sobre essas manifestações? Daniel, as manifestações, como em qualquer país de regime em tese democrático, elas são legítimas, são necessárias justamente para tentar sensibilizar o governo em relação a uma atenção especial que o Estado do Rio Grande do Sul deve receber após tantos anos de quebra de safra, sobretudo no norte do estado, em algumas regiões da parte sul também. E aí, além disso, né, Daniel, após aquelas enchentes aí desde maio, que ocorreram em maio de 24, que assolaram aí diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Um país que já perdoa dívidas, que empresta dinheiro a fundo perdido, né, me parece que seria de bom tom que desse uma atenção especial para o estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Certamente. Bom, até porque a gente vem acompanhando, né, Anderson Beloli, nos últimos anos a gente tem visto muitas mudanças climáticas, são estiagens, aí tem ciclones, enchentes, tudo isso acaba impactando diretamente, né, com a vida dos gaúchos e também principalmente com os nossos produtores que a gente vem acompanhando, né, devido a essa instabilidade, muitas vezes acabam ali tendo dificuldades ali com a sua safra, muitas vezes de vender, e isso também acaba gerando um grande problema, né? Muitos produtores justamente citam isso, né, nesse momento, né, dessa condição da adversidade, mas também do endividamento causado justamente por essa instabilidade também em relação ao tempo, né? A questão climática, né, eu sempre gosto de deixar muito claro isso, né, Daniel, ela é muito suscetível de debates inflamados, polêmicos, polarizados. O que nós temos, fazendo uma análise histórica da história da humanidade, nós tivemos e sempre teremos, me parece, momentos cíclicos, né, microclimas em algumas regiões, em períodos mais avançados. Isso já ocorreu em diversos momentos da nossa história, em inúmeros locais. Inclusive, né, diz alguns estudos que a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira, por exemplo, na região sul do nosso estado, foram decorrentes de inundamentos, avanço do mar até Santa Vitória do Palmar, que nós tivemos nos últimos 300 mil anos. O que eu quero dizer com isso? Né? Eventualmente, se necessariamente haverá, ou haverão, né, problemas sérios climáticos aí em algumas regiões, em pequenos micro tempos, né, da nossa história, como me parece estar ocorrendo aqui, né, no Rio Grande do Sul. E quando a gente fala em microtempos, são questões de 5, 10, 15 anos, muitas vezes, que podem ocorrer algumas transformações, né, alguns períodos de maior estiagem, de maior seca, ou de alguma intempérie climática mais severa. Pelo que nós sabemos, né, a história do Rio Grande do Sul ela é marcada por isso. Né, já se dizia no início do século passado que o nosso clima aqui era insano, e ele vem, né, transcorrendo dessa maneira. E, infelizmente, a agricultura necessita cada vez mais de algum tipo de amparo, uma política agrícola efetiva em relação a isso, não pode deixar de ser diferente. E o produtor, né, Daniel, para que siga produzindo, ele vai precisar, eu sempre procuro trazer esse caráter muito pragmático, que é o objetivo das conversas, o produtor vai precisar cada vez mais saber lidar com essas questões usando a técnica disponível, que é muito grande. É claro que, né, nos últimos anos, alguns desafios foram transponíveis, alguns problemas não dependem só do produtor, né, o Estado precisa colaborar para justamente criar essa política agrícola efetiva, para que o produtor possa saber lidar ou mitigar os danos do excesso ou da falta de chuva. Grosso modo, né, Daniel, o que eu gosto de colocar sempre sobre essa questão do clima é isso. Bom, e aí, em relação a isso, acho que a Federarroz também vai intensificando as suas articulações, né, junto ao sistema financeiro, ao governo federal e estadual e também as entidades, né, setoriais. Bom, eu queria lhe perguntar sobre como está sendo feita essa articulação justamente, né, em relação a isso, as medidas emergenciais, para tentar, de alguma forma, quem sabe, mitigar o preço e também a liquidez enfrentada pelos produtores. Nós tivemos, nos primeiros 20 anos do século, muito difíceis para o arroz.
os últimos 4, 5 anos, após a pandemia, um cenário de mercado um pouco mais tranquilo. Regra geral, claro que sempre existem exceções para o setor. E, infelizmente, né, desde maio, repito, né, usando esse termo, né, temporal aqui, esse marco temporal como início, desde maio do ano passado que a gente vem muito preocupado na FederaRoas com diversos acontecimentos que iriam, na nossa previsão, reverter numa queda de preço de mercado e levando prejuízo, certamente, ao produtor. Não esperávamos, né, Daniel, que fosse tão grande esse derretimento do mercado, essa crise enfrentada hoje pelo setor arrozeiro, em decorrência de uma série, uma conjuntura de fatores, né, um excesso de produção no Rio Grande do Sul, inclusive, é importante destacar no Rio Grande do Sul, no Brasil e no Mercosul. Inclusive, no Rio Grande do Sul, destaco aqui, nós aumentamos 120 mil hectares no Rio Grande do Sul nos últimos 2 anos. Isso é praticamente uma região arrozeira a mais aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, a oferta de mercado acabou sendo muito maior do que ele poderia absorver. Nós já vínhamos batendo nisso, acho que um preço mundial também é importante destacar, né? Muito abaixo do nosso, pela nossa falta de competitividade, pelo nosso custo do Brasil. As exportações também não estão acontecendo como deveriam, Daniel, fazendo uma grande aparato que eu acho que é importante, as exportações não estão ocorrendo como deveriam. Nessa altura do campeonato, nós deveríamos estar aqui com 10, 11, 12 navios já encaminhados para o exterior, nós mandamos 3, então, em decorrência também do fato de não ter competitividade com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, muitas vezes. Decisões, né, e eu sempre bato muito nisso aqui, decisões em outros continentes, em outros países, políticas, elas influenciam aqui, no fim do fundo da América do Sul, nesse mundo globalizado. O governo Donald Trump, por exemplo, encerrou não, governo, mas entre aspas, de direita, tomou algumas medidas no sentido de extinguir alguns benefícios, alguns programas sociais do governo anterior, inundando ali a América Central com arroz americano. Então, uma série, repito, de situações vem agravando esse cenário do arroz, que culminou nesse preço hoje de R$ 65 em algumas praças. Sem prejuízo, Daniel, já te passo a palavra, das intervenções absolutamente indevidas do governo federal desde maio do ano passado, quando foi alegado de forma completamente equivocada que não teríamos arroz, ou que faltaria arroz no mercado, que o arroz subiria de preços a patamares ali impagáveis para a nossa vulnerável população, o que se revelou ali absolutamente falaciosa, completamente inverídica, completamente equivocada aquela posição, culminando, né, com uma série de atos posteriores, né, infelizmente, numa queda de preço do mercado aí, que coloca hoje, né, Daniel, o produtor num prejuízo absolutamente incontornável, que nos preocupa, inclusive, a continuidade de muitos produtores aí no setor a partir da próxima safra. Certamente. E há alguma mesa de negociação permanente, ou grupo de trabalho em relação a isso? A partir desse cenário que eu estava colocando para vocês aqui, que é um grande resumo, né, podemos aprofundar muito mais isso, nós estamos negociando com os bancos, né, alongamentos dos custeios aqui, investimentos ao longo desse segundo semestre, investimentos mais para frente. Estamos falando, né, com algumas empresas que são importantes no fornecimento de insumos e financiamentos também para os produtores. Tivemos ontem com o governador Eduardo Leite, tratando a questão tributária aqui, tentando, né, uma situação emergencial de maior competitividade tributária para as nossas empresas. Isso é importante demais, porque alguns estados, aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, trabalham com uma alíquota zero, muitas vezes, de arroz, o que torna muito mais barato adquirir arroz dessas empresas, desses estados, que muitas vezes trazem arroz do Paraguai. Estaremos com o presidente da Conab amanhã, Daniel, tratando também, né, do que pode ser feito pelo governo federal. Afinal de contas, o governo federal tinha disponibilizado 7 bilhões de reais aí para a importação de 1 milhão de toneladas de arroz no ano passado, então certamente poderá colaborar com esse produtor agora. Na semana que vem, o presidente Alexandre de Vélez, juntamente com o presidente eleito da FederaRoas, Denis, estarão em Brasília tratando de uma série de questões, uma agenda bastante forte, tentando, repito, tratar de forma emergencial essa crise do arroz hoje que assola aqui a parte sul do Rio Grande do Sul, que era o único setor que ainda vinha tendo algum tipo de lucratividade nos últimos anos. O consumidor pode ser impactado de alguma forma em relação a essa crise ali no resultado final, na gôndola do mercado? É a terceira entrevista que eu dou hoje, Daniel, e colocava nas outras 2 oportunidades o quê? Né? Se estadista fosse, eu não adotaria algumas medidas, por quê? Porque certamente medidas adotadas pelo governo muitas vezes tornam a médio prazo, muito embora pareçam boas no primeiro momento, mas a médio prazo elas se tornam um tiro no pé. Sim, nós podemos ter uma redução de área, nós podemos ter menos oferta de arroz, o que poderá encarecer o arroz, se for o caso, para os próximos anos, a partir de um desdobramento. Por isso que nós, né, da FederaRoas, como poder já dizer, acima de tudo, né, como
cidadãos aqui responsáveis, nós temos um maior interesse em manter, dentro do possível, né, abastecido o mercado nacional, o maior número de produtores possível plantando, isso é fundamental, para que nós não tenhamos, né, um desabastecimento de mercado. Então, o que eu busco sempre colocar de maneira muito clara é que sim, nós vamos deixar o produtor no campo com condições de plantar, o que hoje, né, repito, existe certamente uma previsão já nossa, um pedido, inclusive, para que nós possamos reduzir a área, regular a sua oferta entre demanda e o mercado, para que nós possamos, né, evidentemente, seguir garantindo a segurança alimentar do Brasil, mas com renda ao produtor. Caso contrário, a segurança alimentar ela não será efetivada a partir de uma redução de área e dos produtores plantando. Justamente tudo isso é tentar, de uma certa forma, achar um equilíbrio, né? Para o produtor também e para o consumidor também, o resultado final ali na hora que ele vai consumir e comprar também, né? E por isso eu insisto, né, algumas políticas que acabaram intervindo no mercado de forma indevida desde o ano passado, colaboraram, né, para esse cenário aqui muito ruim, para essa tempestade perfeita negativa, que hoje coloca os preços aí muito abaixo do custo de produção. Lembrando que o custo de produção do arroz hoje não existe praticamente nenhuma propriedade que tenha um custo de produção de menos de 85, 90 reais por saco. Então, vendendo arroz 65, o prejuízo desse produtor é realmente imensurável, incontornável, de modo que alguns produtores que não têm uma gordura, que não têm uma estrutura melhor, que são arrendatários, eles não conseguirão, certamente, nesse ciclo de atividade, a continuar trabalhando com valores nesse patamar que temos hoje. Essa aí acaba saindo perdendo, né? Acaba saindo no prejuízo. Mas sobre a reunião com o governador Eduardo Leite, qual foi a devolutiva por parte dele? Há uma boa perspectiva ou o cenário ainda é muito complicado? Olha, eu entendo, e colocava isso ontem o excelentíssimo governador do estado, mais uma vez, né? É uma das piores posições, né, a ser ocupado um homem, né, Anderson Beló, agora sim, a gente teve só um pequeno problema no seu contato, você poderia só repetir a sua fala, que houve ali um pequeno corte. Eu estava referindo, né, sobre a reunião de ontem, nós sabemos o déficit fiscal que está o Estado hoje, déficit financeiro, não há dúvida disso. Agora, se não for adotado, e é o grande desafio do governador, do prefeito, do gestor, no geral, é conciliar, né, esses pontos. Nós sabemos da necessidade do Estado, mas o que o Estado precisa compreender, e mais uma vez foi colocado ontem para o governador, é que se não dermos uma atenção especial para o setor da arroz emergencial neste momento, muitas empresas, né, deixarão de produzir, continuarão sem completa competitividade. Nós tínhamos 250 empresas, Daniel, no setor da arroz há 15 anos atrás. Hoje nós temos 140, ou seja, um terço delas quebrou. Então nós seguiremos, né, com esse processo muito grande de perda de indústrias aqui no nosso estado. Isso é muito ruim. Isso é ruim para o produtor, é ruim para a cadeia como um todo, é ruim para o estado. Então o que nós esperamos é que o governador efetivamente adote algumas medidas urgentes, num prazo curto, de 6 meses, 8 meses, 1 ano, para tornar essas empresas do Rio Grande do Sul competitivas, para que elas possam não achatar o preço alcançado ao produtor nesse momento. Isso reverte, num primeiro momento, um prejuízo ao produtor e à empresa, mas num segundo momento, que é muito breve, para todo o Estado, para toda a sociedade gaúcha, e é isso que nós aqui, mais uma vez, estamos chamando a atenção, como estamos o fazendo, há 5 anos já no governo federal, no estadual, no sentido de dar competitividade para essa cadeia, porque, repito, qual é a indústria que nós temos em Camaquã? Qual é a indústria que nós temos, de fato, ou qual é a cadeia que nós temos no Alegrete, no Pedrito, no Santa Vitória do Palmar? Não existe a menor dúvida que toda ela é vinculada de alguma forma ao agronegócio, e por isso, né, defendemos com tanto ênfase aqui essa questão, que é fundamental, repito, para toda a sociedade gaúcha. Perfeito, então. Anderson Beloli, diretor jurídico da Federarroz, a gente agradece a sua disponibilidade em conversar conosco, trouxe alguns esclarecimentos importantes sobre esse assunto e conte sempre aqui com a Acústica FM.